Porque tantas crianças inteligentes crescem se sentindo presas, desconectadas e completamente sozinhas. Elas deveriam estar à frente dos outros, foram elogiadas, recompensadas, disseram que iriam longe, mas, em algum momento, essa promessa se transformou em alguma prisão. O elogio virou uma armadilha. E agora muitas dessas crianças que antes se destacavam estão lutando na vida adulta. Elas não encontraram uma motivação, sentem-se socialmente atrasadas, têm dificuldade para começar algo, dar continuidade ou se conectar com as pessoas e o pior de tudo, não consegue explicar o porquê. Afinal, por fora, tudo parece bem. Elas ainda são inteligentes e capazes, mas por dentro há uma sensação constante de isolamento, como se a vida estivesse acontecendo para os outros e elas estivessem apenas desistindo. E há um motivo para isso. Crianças inteligentes costumam construir toda a sua identidade em torno da inteligência. E quando isso acontece, aquilo que as fazia sentir especiais na infância se torna exatamente o que as aprisionam na vida adulta. Então vamos falar sobre por que isso acontece e, mais importante, como reverter essa situação, porque nada disso é um sinal de fracasso. É apenas uma estratégia de sobrevivência que deixou de funcionar. E se você entender como chegou até aqui, pode começar a encontrar um caminho para sair. Quando somos crianças, nossa identidade tende a ser simples. Costumamos nos apegar em uma ou duas características e construir o nosso senso de identidade em torno delas. Por exemplo, uma criança pode se enxergar como aquela que gosta de Pokémon ou aquela que gosta de comer frango. É tudo muito direto e baseado em interesses ou rótulos. E um dos rótulos mais poderosos que uma criança pode receber é: você é inteligente. Essa frase gruda. Ela é reforçada por professores, pais e colegas de classe. Torna-se parte essencial de como a criança se enxerga. E por um tempo, isso parece maravilhoso. Ser inteligente na infância traz elogios, atenção e faz a vida parecer fácil. Você não precisa estudar tanto quanto os outros, aprende rápido e se destaca na turma. Mas há um custo oculto nisso. Quando você é elogiado por ser inteligente, o que as pessoas estão realmente elogiando não é o seu esforço, mas sim o seu sucesso sem esforço. Você era elogiado quando resolvia um problema rapidamente, quando tirava uma nota máxima sem estudar, ou quando entendia algo na primeira vez. E aos poucos começa a internalizar uma ideia perigosa. Se sou inteligente, então as coisas devem ser fáceis para mim. E essa crença silenciosamente começa a sabotar tudo conforme você cresce. Porque no momento em que algo não é fácil, quando você enfrenta as dificuldades, falha ou não entende algo de primeira, isso não parece um desafio normal, parece uma ameaça à sua identidade. Você pensa: se sou inteligente, então por que estou tendo dificuldades? Em vez de enfrentar o desafio, você começa a evitá-lo. Você não levanta a mão se não tiver certeza da resposta. Não joga um jogo se não souber que vai ganhar. Não se arrisca em algo novo, porque pode descobrir que talvez não seja tão inteligente assim. E aos poucos sua vida começa a se limitar. Você só faz aquilo em que já é bom. Fica em território conhecido. Protege a sua imagem de criança inteligente em vez de permitir tentar coisas novas. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica de sair. Até que em certo momento você percebe que construiu toda a sua identidade em algo que parecia frágil. Você não pode se dar ao luxo de falhar, não pode parecer burro, não pode arriscar aquilo no qual baseou toda a sua identidade. E então você trava. E é aí que a solidão começa. Porque quando você para de crescer, também para de se conectar. Pense bem, a conexão surge de atividades compartilhadas. Estar em um time, passar por fases constrangedoras junto com os outros, trabalhar duro por um objetivo em comum. Mas se você começa a evitar essas situações, perde as oportunidades de criar amizades e conexões reais. Você não entra para o clube porque tem medo de ser ruim, não tenta um esporte porque é algo novo, evita trabalhos em grupos porque eles te frustram. E sem perceber, você começa a sair do fluxo da vida social, mas ainda deseja conexão. Então, o que faz? Se apoia naquilo que conhece. Sua inteligência. Em vez de se relacionar com as pessoas, você tenta entendê-las. Em vez de se conectar emocionalmente, você analisa. Em vez de simplesmente estar com os outros, você calcula o que dizer, como responder e o que eles devem estar pensando. Isso gera algo chamado empatia cognitiva.
que é a habilidade de aprender logicamente o que os outros sentem, mas sem realmente se envolver emocionalmente. E isso funciona até certo ponto. Você consegue interagir, manter conversas e até parecer carismático, mas por dentro você está exausto, porque ao invés de simplesmente ser, você está sempre calculando. E eventualmente socializar também se torna algo que você sente que precisa ser bom. Então, para evitar falhar nisso, você começa a evitar completamente. A solidão aprofunda-se cada vez mais. Mas você é inteligente, certo? Então deveria ser capaz de resolver isso. Então tenta aplicar a lógica a problemas emocionais. Escreve argumentos para convencer a si mesmo de que está bem. Analisa cada detalhe do seu comportamento. Tenta resolver sua autoestima com raciocínio lógico. Mas nada disso funciona. Porque a inteligência não foi feita para curar a dor emocional. E quando a dor se torna muito forte, a última defesa aparece. Eu sou diferente dos outros, não me conecto porque sou mais inteligente. As pessoas são superficiais, mas essa não é a verdade. É só um escudo para evitar admitir que você se sente sozinho. O primeiro passo, e isso é inegociável, é abandonar a identidade de criança inteligente. Não porque ser inteligente seja ruim, mas porque basear o seu valor nisso é sim destrutivo. Quando o seu valor vem da facilidade com que você tem sucesso, você evitará o esforço, o fracasso e qualquer situação que possa desafiar sua identidade. E no fim, isso destruirá você. A solução? Construir uma nova identidade. Não em torno de ser inteligente, mas de estar disposto a crescer. Em vez de perguntar o que me faz parecer inteligente, pergunte o que me ajuda a avançar. Em vez de proteger seu orgulho, abrace o desconforto. Permita-se tentar coisas e ser ruins nelas. Pare de tentar ser impressionante e comece a ser real, porque você não precisa ser a pessoa mais inteligente da sala para pertencer a ela. Você só precisa estar disposto a aparecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando não souber o que está fazendo. E se conseguir fazer isso, sentirá algo que há muito tempo não sentia: conexão. E finalmente, começará a se sentir em casa.